A loucura de Deus é a verdadeira sabedoria. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 18 a 20, está escrito assim: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, porque são pensamentos vãos. Nesse texto, Paulo está dizendo que existem pessoas que têm uma certa postura, uma certa bagagem, um certo conhecimento, um certo status, e essas pessoas são tidas tanto pela sociedade como por agremiações e até por si mesmas como pessoas sábias. A questão é se Deus também considera sábias essas pessoas. A questão é se, do ponto de vista de Deus, essas pessoas são sábias ou são apenas intelectuais, intelectualizadas ou intelectualoides. Pensar que alguém é sábio só porque tem conhecimento, pensar que alguém é sábio só porque tem diplomas, pensar que é sábio só porque já fez isso ou aquilo, é um conceito muito superficial do que realmente é a sabedoria. Deus considera a sabedoria de maneira muito diferente do que os seres humanos consideram. Deus considera uma pessoa sábia com conceitos muito distintos do que o ser humano, que os humanos concebem. Por isso, a sabedoria tem que ser vista do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista dos homens. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se alguém se considera sábio do ponto de vista dos homens, tem que renunciar a esta sabedoria em humildade para reconhecer que existe algo muito superior ao seu conceito e àquela sabedoria que ele pensa que tem. O apóstolo Paulo chega a dizer, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, sobre o saber, ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E assim, se alguém pensa que sabe alguma coisa, essa pessoa mostra que não sabe ainda como convém saber. A Bíblia é um livro de paradoxos. A Bíblia é um livro assim que realmente choca as pessoas. A Bíblia é um livro que nos tira do comodismo, que nos tira do lugar comum, que nos tira do conformismo. A Bíblia nos confronta, a Bíblia nos chama a uma reflexão, a Bíblia nos traz a uma autoanálise para que realmente pensemos o que somos, o que fazemos, onde estamos. Nesses paradoxos bíblicos que questionam o conceito humano de sabedoria, podemos ver o seguinte: para o contexto bíblico, para o conceito bíblico, que choca a opinião das pessoas, é dando que se recebe. Humanamente falando, isso é quase inconcebível, porque o ser humano está acostumado a apenas querer receber, querer acumular, querer ter as coisas. Mas a Bíblia, na verdadeira sabedoria, diz: você quer ser sábio? Então aprenda o seguinte: se você dar, você recebe. Se você der, você vai receber. Esse paradoxo bíblico entre dar para receber é um dos alicerces do cristianismo, em que Jesus Cristo fala de olharmos para os carentes, de olharmos para os pobres e de ajudá-los. Se você é sábio, se você se diz sábio, mas não olha para as pessoas que estão ao seu redor, não se preocupa com as pessoas, essa sua sabedoria é apenas um amontoado de conceitos e de conhecimentos. Se a sua sabedoria não leva você a ser uma pessoa melhor, se a sua intelectualidade não leva você a pensar no próximo, você não é uma pessoa sábia do ponto de vista de Deus, porque é dando que se recebe. Um outro conceito de sabedoria bíblico que choca o conceito dos homens é o conceito de que quando eu renuncio às minhas coisas, aí então estou pronto para receber novas. A renúncia, a negação a si mesmo, ou seja, uma postura que considera os outros superiores. Isso não
tem nada a ver com um sentimento de inferioridade ou com complexo. Pelo contrário, isso demonstra grandeza, isso demonstra nobreza de caráter, isso demonstra que realmente nos preocupamos com as pessoas, não estamos aqui por status, não estamos aqui para humilhar a ninguém, não queremos pisar na cabeça de ninguém. Uma sabedoria que leva a pessoa a ser orgulhosa e presunçosa e prepotente, uma sabedoria, um conhecimento, uma intelectualidade que leva a pessoa a andar de nariz empinado, de cabeça emproada. Esta sabedoria, essa intelectualidade não vem de Deus. A verdadeira sabedoria, a que vem de Deus, leva a pessoa a ser humilde. É interessante que na Bíblia fala que o sábio atende a conselhos. Agora imaginem, nós sempre pensamos no sábio como alguém que sabe tudo, que sabe muito, e que não se daria conselho ao sábio. Pelo contrário, a Bíblia diz que o sábio recebe conselhos, mas o tolo não recebe. O sábio reconhece que ele ainda precisa aprender muito. O sábio reconhece que ele ainda não sabe todas as coisas e que há muitas coisas por serem descobertas ainda. Então, sabedoria, ela traz humildade. Qualquer intelectualidade que traga presunção, que traga prepotência, que traga arrogância, esta intelectualidade é apenas um amontoado de conceitos, mas não é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo nos chama a ser humildes. Jesus Cristo nos chama a ser pessoas modestas. Jesus nos chama a ser pessoas que considerem os outros superiores a si mesmo. Por isso a renúncia. Jesus Cristo mesmo disse que se alguém quer ser discípulo dele, deve negar-se a si mesmo. Não colocar os seus conceitos, suas preferências acima dos outros. Não considerar-se acima dos outros. Portanto, a loucura da sabedoria de Deus é considerar os outros melhores que a si mesmo. E existe um terceiro paradoxo bíblico que choca, que entra em atrito com esta suposta sabedoria que os homens têm. Quando eu morro, aí eu consigo a vida. Quando renuncio à minha vida, eu consigo viver. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, disse a ele: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo, pegando essa mesma linha de raciocínio, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele fala também em Romanos capítulo 6, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos ao pecado como escravos. Morrer, renunciar, dizer aquela velha pessoa morreu. Aquela velha pessoa não existe mais. Se não chegarmos a esse ponto, nunca conheceremos a vida que Deus tem para nós. Por mais contraditório que pareça, por mais paradoxal que possa soar, para a Bíblia, é quando eu morro que eu tenho vida. É quando renuncio que eu consigo as coisas. E é quando eu dou, quando eu compartilho, é que eu recebo. Isto é sabedoria. Então, se a sabedoria que você tem não leva você a cuidar das pessoas, se a sabedoria que você tem não leva você a ser humilde, e se a sabedoria que você tem não leva você a renunciar a seus pecados e a sua vida errada, você tem conhecimento, mas não tem a sabedoria de Deus. Por isso, meu amigo, pense agora como você está vivendo. Pense agora sobre como está a sua vida e tome uma posição diante de Deus.